Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver me ouvindo, que o Senhor te abençoe, te guarde, abra o seu coração e faça você entender o maná de hoje, a pílula de hoje, o texto de hoje, esse momento que nós vamos ler Isaías 41. Temos quantos versículos? 29, é menor do que o de ontem, mas com certeza muito acolhedor. Ontem nós vimos um salto, da história de guerra e bem histórico para um poema lindo que nós lemos ontem. Hoje nós vamos continuar, porque esse capítulo em diante é chamado pelos teólogos como capítulo, metade de Isaías de poético, É um consolo, é o livro do consolo que eles falam, porque Deus consola o povo, Deus fala com o povo, Deus ajuda o povo. Por isso que ele é tão poético, é tão grande. Vamos ver. O Senhor Deus diz: povos das nações distantes, calem-se e escutem. Renovem as suas forças e venham prontos para defender a sua causa. Vamos nos reunir para resolver com quem está a razão. Quem foi que trouxe do Oriente esse rei que sempre sai vitorioso? Quem fez com que ele derrotasse as nações, com que reis fossem vencidos por ele? Com a sua espada e as suas flechas ele os fará virar pó, e faz com que fujam como se fossem palhas, que é levada pelo vento. Quem os persegue e avança seguro? Ele anda tão depressa que os seus pés quase não tocam no chão. Quem planejou isso fez com que tudo acontecesse? Quem resolveu o que se passaria no mundo desde o princípio? Fui eu, o Senhor. Quem estava lá quando tudo começou e que lá estarei quando tudo terminar. Então vamos parar aqui um pouquinho para a gente entender. Isaías está profetizando. O Senhor Deus diz. E aí ele começa a profetizar o que ele ouve de Deus. Ele fala o que ele ouve de Deus. E ele fala: povos distantes, apareçam, venham, renovem as suas forças. Venham prontos para defender a sua causa. E aí ele profetiza um rei, Quem foi que trouxe do Oriente esse rei que sempre sai vitorioso? Aqui é a profecia sobre o rei Ciro, que nós conhecemos nos antepassados recentes, Em 1879 foi achado o cilindro de Ciro. Ele está lá no Museu Britânico, esse cilindro, onde Ciro conta nesse cilindro, um artefato antigo. Ele conta como ele venceu as terras, como ele ganhou a população, inclusive ele que destruiu a Babilônia, que foi lá e roubou tudo do Ezequias e tudo. Ele foi lá e venceu o rei da Babilônia e libertou o povo de lá. Então Deus já está falando aqui, profetizando antes do povo ser preso e liberto. Foi Ciro que foi usado para destruir a Babilônia e libertar os judeus de lá, E faz com que fujam como se fossem palha. Ele persegue e avança. Ele anda tão depressa que seus pés nem tocam o chão. Quem planejou com que tudo isso acontecesse? Quem resolveu? Fui eu, o Senhor. Eu estava lá quando tudo começou e estarei lá quando tudo terminar. Olha que coisa linda. 700 anos antes de Cristo, o Senhor está profetizando sobre o rei Ciro, que em 1800 e pouco os arqueólogos acharam esse cilindro de Ciro, que conta essas histórias de 700 anos atrás, na época de 700 antes de Cristo, 3.000 anos mais ou menos. A história, ela completa com a Bíblia, ela se completa. Você estudar e perceber os versículos, você vê que tem coerência total, Se a Bíblia está falando 700 anos antes de Cristo, 3.000 anos atrás, em 1800 eles acham exatamente o que está falando aqui. Como não acreditar que isso aqui foi inspirado por Deus? Como pode? As nações distantes viram o que aconteceu.
E todos os povos tremeram de medo. Então se juntaram e vieram. Os que fazem imagens se ajuntam uns aos outros. Cada um procura animar o seu companheiro. O escultor anima o ourives. Aquele que bate o ferro com o martelo elogia o que solda o ídolo e diz: que trabalho bem feito! E com pregos fixam as imagens no lugar para que elas não caiam. Vou parar um pouquinho aqui de novo. Quando Deus falou assim: se juntem, porque vai vir um rei e vai destruir tudo. Os pagãos, os idólatras, começaram a ficar com medo. Eles ficaram apavorados e aterrorizados, meu Deus. Eles creram na mensagem. Só que eles não creram no Deus vivo. E eles começaram a chamar os ourives, os artesãos, os carpinteiros, para fazer ídolos, para fazer imagens, para fazer amuletos, prender nas suas paredes, no seu corpo, nos lugares os santos, os ídolos, para poder se espelhar, achando que aquele pedaço de madeira ali, aquele pedaço de ouro esculpido ali, ó, o escultor anima ourives que bate o ferro, o martelo, elogia o soldador. E eles ficaram desesperados e começaram a fazer um monte de imagem para proteger as suas casas. E o Senhor está olhando para a cara deles. E eles estão desesperados, fazendo 1000 imagens. Versículo 8. O Senhor diz ao povo de Israel: você é meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo, e lhe disse: vocês são meus servos, eu os escolhi e nunca os rejeitei. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. O que o Senhor está falando com eles aqui? Vamos contextualizar isso aqui. Eles são desesperados porque vai vir alguém que vai destruir tudo. Está vindo coisa ruim por aí. Preparem-se, preparem-se. Ao invés de eles buscarem o Deus vivo, orar, buscar a face de Deus, ouvir Deus dentro da gente, né? Tirar um tempo com o Senhor, virar amigo de Jesus, não. No caso aqui de Deus, né? Eles resolveram fazer estátuas de ferro, de ouro, de madeira, pau para tudo quanto é lado. Chamaram todos os artistas, ourives, escultores, tudo, e começaram a fazer uma produção intensa. E tem uma curiosidade muito legal aqui. Os arqueólogos descobriram que ao lado dos templos tinha casas que faziam essas estátuas, esses ourives. Eles acharam ferramentas, coisas para fazer esses ídolos, bem nessa época aqui, como está falando aqui em Isaías. Por isso que Isaías é considerado a mini-bíblia. Tem todas as etapas da Bíblia toda, né? Eles acharam esses artefatos que faziam essas esculturas, né? Aí vem o Senhor e fala: Israel, calma, vocês não, ó, vocês são meus servos, eu escolhi vocês são o povo escolhido. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Olha como que ele chama Abraão, meu amigo. Então, ó, eu os trouxe dos fins da terra, nos lugares distantes do mundo. Vocês são meus servos, eu escolhi, eu nunca vou rejeitar vocês. Não fiquem com medo. Não fiquem com medo do que os pagãos estão ficando. Não fiquem desesperados, apavorados, afoitos, fora de si, por causa dessa profecia que vai ser tudo destruído. Eu estou com vocês, não se apavorem, porque eu sou o seu Deus, eu dou força, eu ajudo, eu protejo vocês com a minha mão forte. Olha essa parte, gente, essa parte aqui é muito bonitinha, olha. O Senhor está falando: vocês não precisam de fazer essas coisas, vocês não precisam de ficar apavorados. O medo é normal, o medo é natural. Todos nós temos medo uma hora ou outra na vida. O medo é natural. Sabe o que não é natural? O apavoro, o desespero, a falta de inteligência emocional. Isso é que descontrola. Você sente um medo, mas você vai. Você confia que o Senhor está com você, que está te ajudando, está ali junto. Eu estou com medo, mas eu sei que Deus vai me guardar, que Deus vai me ajudar, que Deus vai abrir a porta. Agora o descontrole não. O apavoro que fala aqui, ele fala apavoro, né? Ó. Não se apavorem. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem. Não se apavorem. Não percam a inteligência emocional.
Não percam a inteligência espiritual. Confie no Deus vivo, no Deus criador, e não em estátuas que precisam ser pregadas com prego para não cair da parede. Não creiam nisso. Creiam no Deus vivo, criador dos céus e da terra. Eu escolhi vocês, nós somos escolhidos. O Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu. O Senhor quer a sua vida, o Senhor te fez para estar aqui. Nesse tempo da história, graças a Deus nesse tempo. Eu lhes dou força e ajuda, eu protejo vocês com a minha mão forte. Olha que coisa mais linda. Todos os seus inimigos serão derrotados, serão humilhados. Todos os que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Olha o que o Senhor está prometendo para você aí, que está achando que vai ser consumido pelos seus inimigos. Se vocês procurarem os seus inimigos, não os acharão. Aleluias, glória a Deus. Pois todos eles terão desaparecido. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo, não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Vamos visualizar essa imagem, esse versículo. Vamos visualizar? Se você tem filho, ou sobrinho, ou afilhado, ou seja quem for uma criança, você está no meio de uma multidão, você segura na mão dela e você não deixa nada acontecer com ela ali. Se ela resbalar ali no meio, se ela tropeçar, ela não vai cair, porque você vai segurar ela. Você está segurando a mão dela, você está firme, ninguém vai roubar, ninguém vai fugir com essa criança, ela não vai cair, nada de mal vai acontecer, porque você está segurando ela com a sua mão aqui, ó. E aí vem o Senhor e fala com você, não tenha medo, eu seguro você com a minha mão. Com a mão, o Senhor te dá a mão. O Senhor te dá a mão. O Senhor segura na sua mão. Ele segura na sua mão como um adulto segura na mão de uma criança que ele ama. Pense nisso. Olha o que ele está falando. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, eu seguro pela mão. E lhe digo, não fique com medo, pois eu te ajudo. Imagine que você é uma criancinha que está ali, totalmente dependente do adulto. É o Senhor com você. Eu estendo a mão. Eu seguro você, não tenha medo. Tenha medo, eu te ajudo. O Senhor diz ao seu povo, você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo. Pois eu, o Santo de Israel, sou o seu Salvador. Eu o protegerei. Eu farei com que você seja como uma máquina de debulhar trigo, que tem pontas de ferro novas e afiadas. Você passará sobre os montes e eles virarão pó, e as montanhas ficarão como palha. Você os jogará para cima e o vento os levará. A ventania os espalhará. Então você ficará alegre, porque eu, o Senhor, sou o seu Deus. E você louvará a mim, o Santo Deus de Israel. Ele está falando assim, você é pequenininho, você é um verme em outras linguagens, sem ser essa aqui, nova tradução da linguagem de hoje, na NVI, na ARA. Ele fala, você é um verme, você é pequenininho, você é um nada. Mas eu te ajudo, eu te vejo, eu te amo, eu te cuido, eu seguro a sua mãozinha de verme, assim, porque eu quero você, eu te amo. Jesus morreria se fosse só por você, para pegar sua mãozinha de verme e trazer para perto dele. E ele fala da onde mais você sofre, aonde mais dói em você, o seu maior problema é a sua maior bênção, é o seu maior testemunho, é a sua maior mensagem para o mundo, é onde mais te dói. Onde mais te dói é onde Deus vai te usar. É onde Deus te cura, te ajuda e faz você ser voz para o mundo. É isso que está falando aqui. Ó, eu farei que você seja como uma máquina de debulhar trigo. Você passará sobre os montes e eles virarão pó. As montanhas ficarão como palhas. Tudo que você é de fraquinho, ele vai pegar e vai transformar você numa máquina poderosa para salvar vidas, para libertar os cativos do pecado, da tristeza, da angústia, do sofrimento, do luto, da depressão. Seja qual for o seu problema, Deus vai transformar esse problema em bênção para o outro. Você vai passar como uma máquina, vai fazer virar pó, vai aplanar os caminhos. Glória a Deus por isso.
Quando meu povo, pobre e necessitado, procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, Senhor, os atenderei. Glória a Deus. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Eu farei com que brotem fontes nos vales e com que os rios corram pelas montanhas onde não há plantas. Eu farei com que o deserto virem lagos, com que nas terras secas hajam muitos poços. Eu plantarei árvores no deserto. Vamos parar aqui para a gente ouvir. Eu plantarei árvores no deserto. Olha o tipo de árvore: cedro, acácia, murtas e oliveiras. Nas terras secas eu farei crescer pinheiros, junto com zimbros e ciprestes. Sabe o que eram essas árvores? Eram árvores caras, coisas caras, madeira de lei, madeira poderosa, que faziam os templos, os navios, que faziam tudo de mais chique e bom que tinha naquela época. O que o Senhor está falando? Do deserto, onde não tem nada. Eu vou fazer plantar as melhores árvores. A água, precisava de muita água. Vou fazer correr rios no deserto. E essas árvores vão prosperar e vocês vão ser muito prósperos, muito abençoados, muito ricos de tudo. Ricos de tudo, assim, prósperos em tudo. A prosperidade é em todos os sentidos da vida. Isso que ele está falando. Você hoje está seca, se sentindo pobre, necessitada de dinheiro, ou de felicidade, ou de alegria, ou de liberdade, ou de seja o que for, que a sua vida está um deserto. Em qualquer área que a sua vida tiver um deserto, lembre-se que o Senhor vai fazer os melhores frutos crescerem. Vai trazer água, vai prosperar, vai multiplicar. E você vai ser uma pessoa próspera se você confiar no Senhor. Se você não ir atrás de ídolos, mas ir atrás do Deus Criador. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. Glória a Deus. O Senhor, o Rei de Israel, diz: deuses das nações, venham apresentar a sua causa e fazer a sua defesa. Venham e nos digam o que vai acontecer. Expliquem também as profecias que vocês fizeram no passado, para que nós fiquemos sabendo se elas se cumpriram. Ou então digam o que vai acontecer no futuro, e assim nós poderemos ver se vai dar certo. Tá meio que debochando, né? Será que eles conseguem fazer isso? Ou só Deus sabe? As pessoas podem adivinhar, mas saber é só Deus, né? Anunciem as coisas que vão acontecer daqui para frente, a fim de provar que vocês são deuses de fato. Façam o que quiserem, seja bom ou seja mal, para que fiquemos com medo e cheios de pavor. Mas vocês não são nada. Vocês não podem fazer nada. Eu detesto aqueles que os adoram. Ouviu? Eu detesto aqueles que os adoram. Fui eu que chamei um homem que mora no Oriente. Ele confia em mim e vem do norte para atacar os seus inimigos. Ele pisa em cima dos reis como se fosse lama. Ele os trata como um oleiro que amassa o barro com os pés. Será que algum de vocês anunciou que isso ia acontecer? Para que nós ficássemos sabendo? Algum Deus falou disso no passado para que nós disséssemos, ele tinha razão. Nenhuma imagem anunciou nada a respeito disso. Nenhuma nos avisou. Não ouvimos vocês dizerem nenhuma só palavra, pois eu anunciei isso desde Sião, desde o começo. Eu mandei um mensageiro espalhar essa boa notícia em Jerusalém. Eu procuro os deuses, mas nenhum deles aparece. Nenhum deles pode dar explicações ou responder às perguntas que eu faço. Eles não são nada. Eles não podem fazer nada. Essas imagens são coisas sem vida e sem valor. Creiam no Deus vivo e Criador, e não nas imagens feitas por homens. E isso tem um duplo sentido. Cuidado com as imagens que colocam na sua mente, na sua cabeça, as imagens de perfeição, que a grama do vizinho sempre é mais verde, mas a gente tem que pensar que ela é feita com IA, ou que ela é artificial.
Cuide da sua grama, cuide da sua mente, cuide da sua fé. Não confie em imagens que não te levam a nada, que não falam, não ouvem, não pode resolver os seus problemas. Quem pode resolver o seu problema é o Deus Criador dos céus e da terra. É Ele que segura na sua mão como um pai faz com o filho. Confie nisso, acredite. Beijão e até amanhã.